Opa, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo muito especial hoje, vídeo assim, meio que saber até de curiosidade, a gente podia dizer, um jogo entre duas celebridades, entre aspas, né, duas celebridades do passado, mas que são conhecidas até hoje. De brancas, a gente tem de um lado um dos maiores gênios que foi, né, que a humanidade já conheceu, Albert Einstein, contra de negras Robert Oppenheimer, o criador, o desenvolvedor da bomba atômica. O jogo foi jogado em Princeton, nos Estados Unidos, né? Princeton, uma comunidade, né? Tem até a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, no ano de 1933. Albert Einstein deu início à partida com E4. Segue E5 por parte do Oppenheimer, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a tradicional abertura espanhola ou abertura Rui Lopes. A6, uma das variantes mais jogadas, bispo A4, voltando o ataque do peão, B5, meio que tentando insistir, né? Bispo B3, cavalo F6 atacando o peão. E aí o Albert Einstein simplesmente faz o roque, não se importando com o cavalo, toma o peão em E4. Seguiu torre E1, D5, apoiando o cavalo que estava sendo atacado pela torre, A4, desafiando o peão em B5, e aí segue o avanço B4. Seguiu aqui D3, mais popular seria C3, tá? Mas seguiu D3, e agora, né, após atacar o cavalo, simplesmente cavalo C5, voltando aqui. E agora sim, seguiu cavalo, toma o peão em E5, recuperando o peão, e aí seguiu na partida cavalo E7. Mas por que não, por exemplo, cavalo toma o cavalo em E5? Porque simplesmente seguiria torre toma o cavalo E5, e após, por exemplo, bispo E6, bispo toma o peão em D5, certo? Então por isso seguiu aqui cavalo E7, já apoiando esse peão aqui. Seguiu dama F3, ameaçando checkmate em F7, F6, atacando o cavalo, dama H5, cheque, G6, e aqui agora tanto o cavalo quanto a dama estão sendo atacados, e o Albert Einstein faz um lance muito interessante, cavalo toma, peão em G6, um ótimo lance. Esse cavalo não pode tomar porque ele está cravado, então é necessário tomar com o peão de H, e agora o Oppenheimer acaba perdendo a torre em H8. Seguiu cavalo sendo trocado por um bispo em B3, C toma em B3, e agora dama D6, trazendo a dama para o jogo, bispo H6, o Oppenheimer está em apuros, né? Aqui vai perder o bispo, após rei D7, por exemplo, simplesmente bispo toma bispo em F8, bispo B7, tentando desenvolver o que resta, dama G7, descravando o bispo. Seguiu torre E8 agora, defendendo aqui o ponto E7, cavalo D2, trazendo mais, trazendo a cavalaria, né, para a guerra. Seguiu C5, impedindo que o cavalo, né, fosse para tomasse, por exemplo, vinha para F3 e depois para D4. Então já toma essa casa D4 aqui. Seguiu torre de AD1, colocando a torre na mesma linha que a dama e o rei adversários. A5, avançando seus peões. E agora outro lance muito interessante por parte do Albert Einstein, segue simplesmente cavalo C4 atacando a dama. E aí, após, por exemplo, se por exemplo dama C6, segue simplesmente torre toma o cavalo em E7, torre toma a torre, e após bispo toma a torre. As negras estão perdidas por causa que D toma o cavalo em C4, D toma C4, isso é um cheque, cheque é descoberta a torre, rei C7, e aí bispo toma o peão em C5, cheque é descoberta da dama. As negras estão numa situação bem complicada. Após cavalo C4, seguiu no jogo peão toma cavalo, e aí após peão toma o peão em C4, a dama das negras está perdida. Seguiu dama toma torre em D1,
torre toma a dama, e após rei C8, seguiu simplesmente bispo, toma o cavalo em E7, e as negras decidiram abandonar. Uma vez que se elas tomarem aqui com a torre, elas perdem a torre porque a dama está suportando o bispo. Certo? Então, provavelmente no próximo lance aqui está seguindo torre D8 com a vantagem excelente das brancas. Bem, então essa foi a nossa partida entre celebridades, jogo do Albert Einstein e Robert Oppenheimer. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu comentário aqui embaixo, tá? Com teus comentários, sempre muito legal estar lendo os comentários da galera. Enfim, e se te ajudou de alguma forma, eu peço que você recomende também pra galera aí, se inscreva, para não estar perdendo nenhuma das nossas novidades. Forte abraço, até o próximo vídeo.